Muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição da Liga Now. Na parte da manhã, André Vilas-Boas assume a ambição de conquistar muitos títulos pelo Futebol Clube do Porto. No evento Portugal Football Summit, em Oeiras, o presidente portista diz que sempre sonhou ocupar o cargo que agora tem. Bom, uma vida feita de grandes mudanças, grandes aventuras, evidentemente. Mudança de treinador para presidente, o que se mantém é o amor único pelo Futebol Clube do Porto, pelo que ele representa, pelos seus valores, os seus princípios. Um destino de vida para mim, uma obrigação, um sentido de vida único, que era chegar à presidência do Futebol Clube do Porto. E agora um sentido de missão, então, melhor servir a instituição, entregá-la melhor do que a encontrei, que vai ser difícil, evidentemente, tendo em conta o passado glorioso e histórico do Futebol Clube do Porto, mas o meu propósito é esse, é servir a instituição, entregá-la melhor do que a recebi, espero com muitos títulos, bem estruturada financeiramente, operacionalmente e com o crescimento associativo que quero e desejo para o Futebol Clube do Porto. Portanto, uma transformação enorme, pessoal, de treinador para presidente vai muitas diferenças, parte do meu dia-a-dia é liderar equipas. Felizmente estou muito bem acompanhado, elas estão aqui presentes. Posso orgulhar-me que em Portugal terei das melhores equipas de gestão do país e é por isso que temos tido o crescimento que temos tido nos últimos 16 meses. Viktor Froholt esteve em grande destaque ao serviço da Dinamarca. A seleção nórdica goleou a Bielorrússia por 6-0, com o médio do Futebol Clube do Porto a marcar um golo e a fazer uma assistência. Tudo isto no espaço de 19 minutos. O encontro foi relativo à terceira jornada do Grupo C, do apuramento para o Mundial do próximo ano. A Dinamarca lidera o grupo com os mesmos 7 pontos da Escócia. Viktor Froholt foi substituído ao intervalo, no entanto já tinha deixado em campo indicadores muito positivos e que não passaram despercebidos aos dinamarqueses. Já vamos ver o resumo deste jogo daqui a pouco. Para já, o Futebol Clube do Porto decidiu quebrar o silêncio no que toca às arbitragens e não vai mesmo recuar. Segundo o jornal Record, a SAD, liderada por André Vilas-Boas, vai elevar o nível de exigência e vai passar a denunciar tudo o que entender estar errado nas instituições do futebol português, nomeadamente ao nível do Conselho de Arbitragem. O Record explica que, entre outras coisas, o Futebol Clube do Porto ficou espantado por o Benfica ter emitido um comunicado antes da Supertaça, sendo fortes críticas ao árbitro Fábio Veríssimo, sem que isso tenha motivado uma reação por parte da Federação. Segundo o Porto, a inação das instituições que gerem o futebol potenciou o atual cenário em que os sucessivos comunicados e declarações, somados a decisões polémicas do Conselho de Arbitragem, estão a elevar a toxicidade do discurso no futebol português. Os árbitros profissionais fizeram greve de zelo na semana passada. A informação foi avançada aqui no Now pelo Pedro Sousa, diretor executivo da Correio da Manhã Rádio. Para marcar a posição, os árbitros treinaram a horas diferentes das que estavam inicialmente programadas e com os árbitros amadores. Em causa está o facto dos árbitros acharem que ganham menos do que deveriam, ou seja, a greve não esteve relacionada com as críticas recentes relacionadas com o clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto, até porque esta greve aconteceu antes do jogo. Ainda assim, as críticas de Porto e Benfica levaram a um reforço da posição dos árbitros esta semana. Exigem que sejam tomadas medidas para a proteção da classe. O Now questionou mesmo Pedro Proença acerca do clima de tensão no futebol português. No entanto, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol ignorou a pergunta. Tudo aconteceu depois do discurso de António José Seguro à entrada para o Portugal Football Summit. O jornalista Gustavo Lourenço pediu a Pedro Proença uma reação às trocas de acusações entre os rivais. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recordo, é avisado diretamente em algumas delas, nomeadamente na que diz respeito a um suposto mapeamento clubístico dos elementos da direção da Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, Pedro Proença optou por não fazer qualquer comentário.
Pavlidis não deverá ser castigado no seguimento da queixa que o Futebol Clube do Porto apresentou. Em causa está uma alegada agressão a Gabriel Veiga no Clássico. O Conselho de Disciplina e a Federação Portuguesa de Futebol não deverão mesmo acompanhar a denúncia de André Vilas-Boas. O Conselho segue uma norma que privilegia as decisões dos árbitros em campo, ou seja, neste caso, a avaliação assumida por Miguel Nogueira. O Futebol Clube do Porto inspirou-se na situação de Mateus Reis, na final da Taça de Portugal da época passada, para apresentar a referida queixa. Mas, na situação do jogador do Sporting, a agressão não foi vista pelo árbitro Luís Godinho em campo e foram chamados tanto os árbitros como os vídeo-árbitros para prestarem esclarecimentos. No caso dos VAR, com 3 elementos nesse encontro, houve uma subida de 17% na venda de camisolas e outros produtos oficiais do clube. Mesmo que os resultados e as exibições da equipa ainda não sejam os melhores nesta fase, o efeito Mourinho já se faz sentir fora de campo. As receitas com o merchandising dispararam em menos de um mês. O diretor do Instituto Português de Administração do Marketing refere que a marca Mourinho vale 12 milhões de euros por ano, tendo em conta as campanhas publicitárias de grandes marcas em que tem participado. Daniel Sá antecipa ainda uma linha exclusiva de produtos do treinador do Benfica. As 4 empresas de Noronha Lopes acumulam um prejuízo de 2 milhões e 600 mil euros num espaço de 4 anos. O saldo resulta das contas feitas pela CMTV com base numa reportagem do jornal Sol. Uma das empresas do candidato à presidência do Benfica está inativa desde setembro. Cláudio, peço também a segunda revisão para um possível penalti. Cláudio. Vou-te mostrar o Ullmann a agarrar. Vou-te mostrar agora. Está aqui a agarrar a camisola completamente. Estão fora do campo. Não consegue jogar a bola cai lá, ele nunca larga o jogador. Certo, Cláudio, eu vou mudar. Queres outra câmara? Eu vou mudar e vou dar cartão amarelo ao Certo, ao Ilma. sim. Tens aqui a outra. Sim, é puxa muito, é o número 42. Frederico Varandas admite acreditar muito no tricampeonato. O presidente do Sporting falou ontem à tarde no Portugal Football Summit, em Oeiras. Varandas diz que entrou e saiu do mercado de verão como queria, que entrou como equipa mais valiosa da Liga e saiu exatamente da mesma forma. O presidente do Sporting reconhece que pode não ganhar sempre, mas tem a certeza de que ou vai vencer ou vai até às decisões finais. Sobre Víctor Gyökeres, Varandas garante que saiu um grande jogador, mas que no balneário sabem que não foi só um jogador que ganhou. Foi ainda questionado sobre o pedido de reforços pelo treinador Rui Borges. Varandas acrescenta que ficou contente com o verão
ficou com o plantel mais valioso e, na sua opinião, com mais soluções. O presidente do Sporting termina por assegurar que o treinador já demonstrou que está contente e que é um sentimento recíproco. E um dos agentes de Gyökeres acusa o Sporting de ter dificultado a ida do sueco para o Arsenal porque teria já chegado a acordo com o Manchester United. Jonathan Schalkias, assistente de Hasan Çetinkaya, garante que a SAD, liderada por Frederico Varandas, tinha concluído um acordo com o Manchester United nas costas de Gyökeres e dos empresários e que isso foi, de facto, um problema. Em declarações a um podcast nórdico, o empresário acrescenta que a equipa de Ruben Amorim estava disposta a pagar uma taxa de transferência mais elevada. O representante de Gyökeres diz que também chegaram propostas milionárias da Arábia Saudita, mas que o Arsenal também traz muito marketing à empresa de Hasan Çetinkaya. Gyökeres assistiu ao jogo do Sporting com o Sporting de Braga numa esplanada na Aroeira. A revelação foi feita no programa Noite das Estrelas da CMTV. Tal como o Record já tinha avançado, o avançado sueco, agora do Arsenal, veio passar o fim de semana a Portugal. Além de ter tratado de questões relacionadas com os pertences pessoais que ainda tem no país, é agora revelado que Gyökeres almoçou com a namorada Inês Aguiar na Aroeira. Foi ali que depois, ao final da tarde, assistiu ao jogo entre a antiga equipa e o Braga, na companhia de um amigo. Isto numa altura em que a polémica transferência de Gyökeres para a Inglaterra volta a dar que falar. Recordo que um dos empresários do jogador deixa novas acusações à SAD, liderada por Frederico Varandas. Declarações essas que vamos analisar daqui a pouco nesta edição da Liga Now. Santos Justo deixou uma mensagem misteriosa nas redes sociais. Um dia após ter sido noticiado que iria enfrentar uma nova paragem por lesão, Santos Justo recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem enigmática. Não acreditem em tudo o que leem na comunicação social, descreveu o defesa central holandês de 28 anos, que foi despromovido à equipa B do Sporting no final do fecho do mercado de transferências no último verão. Continuam a somar-se os episódios polémicos entre o Sporting e o defesa holandês, que não conta para o treinador Rui Borges, mas não encontrou saída na última janela de mercado. E como prometido, o portista Viktor Froholt esteve em grande destaque ao serviço da seleção dinamarquesa. O médio fez um golo e uma assistência na goleada por 6-0 frente à Bielorrússia. Vamos então ver o resumo desse jogo. Viktor Froholt ao mais alto nível na seleção da Dinamarca. O médio do Futebol Clube do Porto embalou os nórdicos para uma goleada frente à Bielorrússia ao apontar o primeiro gol do jogo aos 14 minutos. Pouco depois, Froholt novamente a fazer das suas, desta vez com um passe decisivo para o gol de Højlund. 2-0 para a Dinamarca, com Froholt a somar um golo e uma assistência. Já Højlund, avançado do Nápoles que bisou frente ao Sporting na Liga dos Campeões, também marcou 2 golos diante da Bielorrússia. Højlund a faturar novamente em cima do minuto 45, mas ainda houve tempo para mais um gol dinamarquês na primeira parte. Dorgu fez o 4-0 e colocou o resultado em números de goleada. Na segunda parte, alguma gestão do lado da Dinamarca, com o Froholt e o sportinguista Hjulmand a serem substituídos. Do banco saiu Dreyer, que fez o gosto ao pé por 2 vezes. 6-0 foi o resultado final. A Dinamarca está na liderança do grupo C do apuramento para o Mundial, com os mesmos 7 pontos da Escócia. A seleção orientada por Steve Clarke recebeu a Grécia, que contou com o sportinguista Vaianidis e o benfiquista Pavlidis no 11 inicial. Ora, o avançado não se mostrou inspirado e na primeira parte falhou este gol de forma inacreditável. Pavlidis voltou a estar perto de marcar no lance que acabou por resultar no gol da Grécia. Marcou Tsimikas à passagem do minuto 62, mas a Escócia demorou somente 2 minutos a reagir. Ryan Christie restabeleceu a igualdade e lançou os escoceses para a reviravolta que se concretizou aos 80 minutos. Lewis Ferguson fez o 2-1 numa altura em que o sportinguista Ioannidis já tinha saído do banco. Apesar da vantagem, a Escócia continuou a pressionar e ainda chegou ao 3-1. Lyndon Dykes a aproveitar uma autêntica oferta
do guarda-redes de Zolakis. Já a Holanda teve uma noite tranquila na deslocação à Malta. Uma partida que teve um lance caricato aos 10 minutos. A Holanda marcou e o árbitro inicialmente anulou o gol. No entanto, acabou por assinalar penalti para os holandeses. Gakpo fez 1-0 da marca dos 11 metros. A abrir a segunda parte, novo penalti para a Holanda depois de Weghorst ter sido derrubado na área de Malta. Gakpo novamente chamado à conversão e a bizar no encontro. O avançado do Liverpool estava motivado e, à passagem do minuto 57, aproveitou um erro do guarda-redes de Malta para fabricar o terceiro gol da Holanda. Passe disparatado de Bonello, com Gakpo a assistir Reinders. O quarto gol holandês surgiu no derradeiro lance da partida. Depay fez o 4-0 final. A Holanda é a líder isolada do Grupo G, com 13 pontos em 5 jogos. E temos novas declarações de André Vilas-Boas, que acusa o Al Ittihad de brincar com Rodrigo Mora. Tivemos uma proposta de 50 milhões de euros do Al Ittihad, um clube que infelizmente se habituou a tentar brincar com o Futebol Clube do Porto. Diz que prometeu vir com uma proposta de 63 milhões que nunca apareceu. O Futebol Clube do Porto, de todas as formas, não venderia o Rodrigo Mora por menos do valor da sua cláusula, que na altura era de 115 milhões. No entanto, em conversa com o atleta, dissemos que estaríamos dispostos a aceitar uma conversa a partir dos 70 milhões. Essa proposta nunca apareceu e o Al Ittihad desapareceu mais uma vez da mesa de negociações com o Futebol Clube do Porto. Portanto, tendo em conta ali um conjunto de pessoas que agora se vê bem reforçado, felizmente, com um portista chamado Sérgio Conceição, se calhar a relação do Al Ittihad com o Futebol Clube do Porto passará a ser outra. A realidade é que não ficamos muito agradados com a forma como se comportaram nas negociações. Evidentemente têm todo o seu direito de sair de uma negociação, mas mexer com a cabeça de um miúdo, falar com ele, falar com o seu agente, entrar na sua cabeça da forma como entraram é borderline com a ética e a moral das transferências que somos regidos pela UEFA. E sem demoras, este é já um tema em destaque nesta edição da Liga Now, na companhia de Pedro Sousa. Pedro, muito bom dia. Foi de facto o Al Ittihad que acabou por ser intransigente, ou mesmo André Vilas-Boas, que não queria deixar sair Rodrigo Mora pelo valor que estava a ser proposto pelo clube saudita? Bom dia, Madalena. Primeiro, fico satisfeito por Vilas-Boas confirmar uma notícia que o Now disse aqui há muito tempo, que havia contratos do Porto cujas cláusulas aumentavam 50%. Mesmo assim, ele chegou aos 70 milhões, admitiu conversar. Há um histórico para ele dizer isto, e se calhar tem razão. O histórico chama-se Galeno. Galeno teve também para sair para o Al Ittihad e depois acabou por ir para o Al Ahly, equipas da mesma cidade de Jeddah. Eu creio que ele, não referindo André Vilas-Boas, se estaria ele próprio a pensar em Domingos Soares Oliveira. Quem é Domingos Soares Oliveira? É o CEO do Al Ittihad, foi o antigo braço direito durante muitos anos de Luís Filipe Vieira, e que ficamos a saber também que, se Luís Filipe Vieira ganhar as eleições do Benfica, voltará ao Benfica para integrar os quadros do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, creio que esta ligação é feita. A verdade é que este clube acabou por comprar, por um preço bem mais baixo, um jogador não com o potencial do Mora, mas também em Portugal. Um jogador chamado Roger, que, tal como o Mora, é titular da seleção de sub-21. De resto são os três, Kenda, Mora e Roger. E esse investimento não chegou nem aos 50 milhões de euros, que terá sido a primeira proposta. O empresário de Rodrigo Mora é Jorge Mendes, é Gestifoot, e portanto, se aqui em algum momento mexeram com a cabeça do jogador e da família, porque tem muito a ver com os valores envolvidos do salário mensal, é uma coisa completamente estratosférica. Depois pode questionar-se se em termos de carreira para um jovem de 18 anos essa seria uma boa opção. Na minha opinião, claramente não, mas percebo que o empresário e a família e o Rodrigo tenham pensado no assunto. Agora este assunto, o facto de ele falar, e bem, desta forma,
sobre uma proposta concreta oficial de 50 milhões de euros, não afasta, não apaga, não muda a opinião sobre o papel de Rodrigo Mora no Futebol Clube do Porto. O mercado fechou, na Arábia Saudita até foi a 11 ou 12 de setembro, portanto 9 ou 10 dias depois do que aconteceu em Portugal, e o Rodrigo Mora continua a ser uma segunda opção para Farioli. E Farioli está certo, porque está a ganhar, lidera o campeonato, mas eu acho que o Porto tem, na minha opinião, no seu plantel, um jogador verdadeiramente geracional. Hoje pode vaticinar-se de Mora o que não se podia vaticinar de Vitinha, que é um dos 3 melhores jogadores do mundo, quando foi formado no Futebol Clube do Porto. E, portanto, ele precisa de jogar. Para chegar aos 70 milhões da cláusula que foi acordado da renovação, eu percebo que muitos clubes investem em potencial. Muitos clubes de topo. Para pagar 70 milhões é preciso ser clubes de topo. Mas se e não há Rodrigo muitos. Mora continuar sem jogar, André Vilas-Boas depois no mercado vai ter de facilitar então a saída do jovem. Ou não sai. Agora, eu acho que há aqui o mundo perfeito não existe. Farioli tem razão até ao momento. Embora aqueles 4 ou 5 minutos do clássico tenham redundado quase num golo de Mora, que era fantástico e que teria decidido o jogo frente ao Benfica. Repito, Madalena, telespectadores do Now, estamos a falar de um jogador que é geracional, de um jogador que vai ter um impacto tremendo, não é só no Porto, é na seleção portuguesa e na equipa que ele venha a jogar no futuro. Estamos a falar de um talento que não há muitos no mundo com a idade dele. E, portanto, esta gestão do presente e do futuro próximo de Mora nada tem a ver com o facto do Porto, e bem, ter recusado a tal proposta de 50 milhões de euros, de ter dito hoje Vilas-Boas que o Al-Ittihad brincou com o Futebol Clube do Porto. Portanto, e registra aqui outra coisa. Tem motivos para estar insatisfeito e revoltado com o Al-Ittihad? Sim, porque já é repetente nesta cena. Mas acreditas que as relações e futuras transferências podem ficar em causa? Ou agora, lá está, como disse André Vilas-Boas, com a chegada de Sérgio Conceição, poderá ser diferente a partir de agora? Para os telespectadores perceberem, esta equipa é a equipa do Danilo, que também foi uma figura do Porto, joga à central nesta equipa. É a equipa do Benzema, é a equipa do Kanté, do Fabinho, tem muito bons jogadores. E é uma equipa que é gerida por um português, que é Domingos Soares Oliveira. Mas agora chega, vê lá as voltas que o mundo dá. Domingos Soares Oliveira estava como CEO do Benfica, Sérgio Conceição, no mesmo período de tempo, era o treinador do Futebol Clube do Porto, com o impacto que ele tinha, porque era um homem que tinha mesmo impacto no dia-a-dia do clube e não apenas na equipa de futebol. Não deixa de ser curioso, mesmo depois da forma como Sérgio Conceição saiu do Futebol Clube do Porto, que André Vilas-Boas se tenha referido a Sérgio Conceição desta forma. É bom recordar que Sérgio Conceição assinou um contrato com Pinto Costa dias antes, ou renovou um contrato dias antes das eleições. Mas também é verdade que Sérgio Conceição abdicou de cumprir esse contrato. E ao abdicar, estamos a falar de 15 milhões de euros. E registro com agrado que André Vilas-Boas tenha referido a Sérgio Conceição desta forma, porque a história não se apaga. Ninguém vai apagar o título europeu de André Vilas-Boas enquanto treinador e aquele campeonato fantástico que ele fez, quando deu um sabonete ao Benfica e ao Sporting. Ninguém vai apagar isso. Como também ninguém vai apagar, num período muito complicado da vida do Futebol Clube do Porto, aquilo que Sérgio Conceição fez. E, portanto, registro com agrado a forma como, para o exterior, André Vilas-Boas se referiu a Sérgio Conceição com a esperança que as coisas mudem. Porque o mundo não acaba em Mora. O Porto já vendeu para a Arábia Saudita Galeno. O Porto já foi buscar à Arábia Saudita Gabri Veiga. E, portanto, Mas já agora, Pedro, e em que posição é que fica Rodrigo Mora a ouvir estas declarações? Será que já tinha conhecimento creio que já estão no ouvido desta insatisfação do Presidente? Sem dúvida que isto já terá passado pelo empresário e com o empresário, claramente com Rodrigo Mora. É importante salientar isto. A franqueza e abertura de Vilas-Boas em relação aos 50 milhões de euros, a franqueza e abertura para o exterior em relação a Sérgio Conceição, mas
não muda nada sobre um facto que é evidente. Ao dia de hoje, Rodrigo Mora, maior ativo, na minha opinião, do Futebol Clube do Porto, é um jogador suplente. Pedro, agora estou muito curiosa para te ouvir relativamente a umas declarações que acabaram de surgir de André Vilas-Boas, em que diz, e estou a citar, que os 3 presidentes não se podem ver uns aos outros. Bem, pelos vistos até aqui a Liga Now foi abaixo com estas declarações. Vamos então ouvir essas tais palavras de André Vilas-Boas. Será daqui a pouco, se calhar. Melhor nem ver. Mas antes de ouvirmos, já conhecemos de facto a frase do Presidente do Futebol Clube do Porto. Os 3 presidentes não se podem ouvir uns aos outros. Bem, são fortes as declarações. A verdade é que têm-se visto e têm-se cruzado, não é verdade? Sim. Uma coisa são os presidentes, outra coisa são as estruturas profissionais. E essas estão obrigadas a conversar, a entenderem-se umas vezes e a desentenderem sobre outros assuntos. E são as estruturas profissionais que nós desconhecemos os nomes das pessoas, os jurídicos, os do marketing, os do futebol, que se encontram no âmbito, creio eu, da Liga de Clubes e que estão obrigados a conversar uns com os outros. Agora, ouvir isto, confesso que é desconcertante, porque, quer dizer, estamos a falar de 3 homens ligados ao futebol. Não apareceram um da construção civil, outro do direito e outro de uma área qualquer. Não, são 3 homens ligados ao futebol e de 3 áreas distintas, do treino, da medicina e do jogo. E não deixa de ser desconcertante saber isto desta forma desassombrada por parte de André Vilas-Boas. Como é que isto se vai solucionar? Se calhar nunca. Eu digo aqui muitas vezes, eles não têm que ser visita casa uns dos outros. Não têm que ser isso. Mas há limites para serem respeitados e se respeitarem uns aos outros. Pedro, à terceira é de vez, vamos agora sim ouvir as declarações de André Vilas-Boas a dizer que não se podem cruzar os presidentes do Benfica, do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Portanto, estes são o tipo de desafios que era importante que os clubes se sentassem. Eu acho que esta Portugal Summit também é groundbreaking, porque daqui a pouco vamos ter os 3 CFOs sentados num painel a discutir precisamente os temas do futebol português. Os 3 presidentes não se podem ver uns aos outros, mas nós temos um caminho obrigatório a percorrer no sentido de encontrar soluções para o futebol português. Pedro acaba por estar aqui assumida esta tal má relação. Sim, mas exatamente o que estava a dizer eu. Sim. Os 3 CFOs vão estar no mesmo painel. Exatamente. A questão é só mesmo entre os presidentes, aqueles que gerem o Aramis, não é? Portanto, eles são obrigados a entenderem-se nessas áreas. Agora, isto é verdadeiramente desconcertante e que o André Vilas-Boas, chapou para ele, assuma isto sem qualquer rebuço. E que da parte da Liga e da Federação não tenha, ao que parece, sido feito nada até agora. Eu quero aqui recordar que André Vilas-Boas, Frederico Varandas e Rui Costa apoiaram Pedro Proença nas eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, estiveram no mesmo lado da barricada. Mas eu quero aqui recordar que para as eleições da Liga ganhou o candidato que era apoiado por Benfica e Sporting, Reinaldo Teixeira, e perdeu o candidato que era apoiado, por exemplo, por Porto e Braga. E, incomparavelmente, André Vilas-Boas tem sido muito mais crítico em relação a Reinaldo Teixeira do que a Pedro Proença. Esta assumida má relação com Varandas e Rui Costa, repara, no clássico,
Eu não sei se temos a carreira, a hipótese de ver do clássico, a tribuna do clássico. Pedro, iremos ver Não essas é uma coisa imagens normal. a seguir a uma curtíssima pausa. Vamos Fica a isso. prometido. Vamos recuperar essas fotografias e também perguntar-te o que é que sabes sobre Rui Costa, porque ao que parece não vai participar neste evento que está a acontecer na Arena Clube, em Oeiras, mas que já contou ontem com a presença de Frederico Varandas e hoje com a de André Vilas-Boas. Tudo a seguir a uma curtíssima pausa. Não saia desse lado. Estamos de regresso nesta edição da Liga Now. Pedro Sousa, antes de nos revelares aquilo que sabes relativamente à não participação de Rui Costa neste evento que está a decorrer em Oeiras, que era esperada, uma presença que era esperada, vamos então recuperar a tal fotografia que mostra a distância entre Rui Costa e André Vilas-Boas na tribuna, precisamente estão em filas diferentes. Sim, filas diferentes. Normalmente estariam lado a lado. Aliás, 2 horas antes disputou-se em Alvalade o Sporting de Braga e vi Varandas e Salvador lado a lado na primeira fila. E, portanto, o normal naquela primeira fila, eu não faço o protocolo de nenhum clube, mas o normal naquela primeira fila era André Vilas-Boas, de um lado estava Rui Costa, que é o clube adversário. Basta ver o outro jogo em casa anterior para quem é que ver a quem é que ao lado estava sentado André Vilas-Boas. E do outro lado deveria estar o presidente da Liga, que também não compareceu. Esse nem se deu ao trabalho de ir ao jogo. E, portanto, esta má relação, a forma desconcertante, sincera, como André Vilas-Boas a assumiu hoje entre os presidentes, dá que pensar, merece reflexão profunda. Eu sei que os adeptos adoram isto. Mas não deviam ser os presidentes a dar o exemplo aos adeptos nestas questões de fair play? Claro, os adeptos gostam não deem patavina ao outro. Mas ao mesmo tempo vão estar os 3 CFOs a falar de problemas que são muito urgentes e pendentes e questões que dizem respeito aos 3 e, na generalidade, ao futebol português. Portanto, temos que diferenciar isto aqui em 2 plataformas. Uma, que são os 3 presidentes que não se podem ver à frente uns dos outros. Outra, que são os grupos de trabalho, os CFOs, os homens do futebol, do marketing, das relações públicas, que estão em grupos de trabalho da Liga, da Federação e que comunicam entre eles e que decidem coisas entre eles. E que acabamos por perceber que até participam no mesmo painel. Pedro, deixa-me também perguntar-te, então, por favor, aquilo que tu sabes sobre este evento, a Futebol Summit, que acontece em Oeiras e que era esperado um discurso de Rui Costa, portanto, um painel, tal como o de Vilas-Boas e de ontem de Frederico Varandas. E agora isso não vai acontecer. Porquê? Não vai. Rui Costa, aquilo que sabemos, Rui Costa comunicou ontem que não poderia estar presente porque lhe surgiram questões de agenda que têm a ver com o Sport Lisboa e Benfica e com questões que tem que resolver na manhã de hoje e que depois estará disponível durante a tarde noutros eventos que marcará a presença nesta fase pré-eleitoral. Eu creio que só soube hoje que o Rui Costa não estaria presente. A informação que tenho é que ele a comunicou ontem. Eu acho que seria de bom tom que se tivesse sabido ontem que Rui Costa não ia estar presente por questões de agenda. Assim, dá-se um tipo de especulação que não é necessária depois de Rui Costa ter estado na passada segunda-feira na gala e de ter subido ao palco para receber um prémio, creio que em representação da equipa de futebol feminina do Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, não há aqui qualquer ruptura, gostava de dizer isso, entre o Benfica e a Federação Portuguesa de Futebol. Não há qualquer ruptura, não é por causa disso a ausência dele. Agora ia fazer uma provocação e iria perguntar se não era para não se cruzar com André Vilas-Boas neste evento, já que as 2 participações, pelo que percebi, um iria ser de manhã e outro à hora de almoço. Se calhar poderiam cruzar-se. Se não se veem, se não se falam, se só se cumprimentam por cortesia, está tudo bem. Agora, há uma coisa que eu quero aqui assumir com todas as letras. Vendíamos a ideia que a culpa, ou de muitas das culpas do futebol português, era quando se passava a Ponte Dom Luís, no reinado de Pinto da Costa, e que não se falavam uns com os outros. Afinal,
afinal, Pinto da Costa perdeu as eleições, Pinto da Costa, entretanto, faleceu, e não era por Pinto da Costa, afinal. Não era por Pinto da Costa. Eles continuam sem se poder ver à frente, e são outros, nos 3 clubes. E, portanto, acho que a história é muito engraçado isto, sabes, Madalena? Porque passou tão pouco tempo e a história é igual. E não tem nada a ver com as pessoas e tem mais a ver com os clubes e com a influência externa aos clubes e alguma também interna. Mas acho que isto merece uma análise muito mais profunda do que dizer que a culpa é deste ou daquele. Mas durante anos vendeu-se a ideia que Pinto da Costa era e que fomentava o desacordo. Agora o Luís Filipe Vieira diz que se deu sempre bem com Pinto da Costa. Varandas com Pinto da Costa sabe o que se foi, o que foi, houve coisas em tribunal. Bruno Carvalho recentemente disse que dava muito bem com Pinto da Costa, mas quando começou foi o que foi. E portanto, a verdade é que estamos em 2025, 3 jovens, 3 novos presidentes, uma nova geração, tudo igual. Pedro, já iremos falar também de Pavlidis e que envolve o Futebol Clube do Porto, a tal queixa, mas primeiro vamos seguir com o Sporting, porque o Conselho de Arbitragem divulgou as comunicações entre o árbitro e o VAR no lance do penalti cometido por Yulman frente ao Sporting de Braga. Vamos ouvir. Aqui, VAR, Cláudio, peço que venhas andando a revisão para um possível penalti. Cláudio. Vou-te mostrar o Yulman a agarrar o jogador, está bem? Completamente. Estou cá. Tá, vou-te mostrar agora. Está aqui a agarrar a camisola completamente. Estão fora do campo. Não consegue jogar a bola cai lá. Ele nunca larga o jogador. Certo, Cláudio. Eu vou mudar. Queres outra câmara? Eu vou mudar e vou dar cartão amarelo ao Yulman. Sim. Tens aqui a outra. Sim. É puxa muito, é o número 42. Pedro, e para além deste vídeo também houve uma explicação de Duarte Gomes. Que relevância é que lhe atribuis? A explicação tem que fazer jurisprudência. E gostei da explicação do Duarte Gomes, devo dizer. Mas tem que fazer jurisprudência a partir de agora. E os árbitros que estejam atentos, porque não só nós aqui, como em todo o lado vão cobrar. Eu assumi desde o primeiro momento penalti, mas já vimos muitos agarrões nas grandes áreas. E, portanto, primeiro, eu queria dizer 2 coisas sobre este lance e uma coisa sobre a ausência de lances. Certo. Porque foi uma escolha muito seletiva. Nada a dizer, muito bem a intervenção da senhora da videoarbitragem, a chamar o árbitro principal e a explicar claramente que a bola ia cair ali e que agarra com as 2 mãos. Portanto, chapou para o videoárbitro e para a chamada que fez. Uma coisa que eu não gosto de ver nestas comunicações de vídeo-árbitro, que são depois partilhadas, e já aconteceu em outra ocasião, e vai acontecer sempre, que é, uns jogadores são tratados pelo nome, porque são mais conhecidos, e outros é o 42, é o 18, é o 24, é o 12, é o 11, é o 7. É feio. Na minha opinião, é feio. Acho que daria essa sugestão a Duarte Gomes, que nas comunicações que vai partilhar, os jogadores têm que ser todos tratados por igual. Não é saberem os nomes dos jogadores do Benfica, do Sporting e do Porto, e depois, quando é o penalti do jogador do Casa Pia, não sabe que se chama Larrazabal, ou quando é o penalti do jogador do Aroca, não se sabe. Mas por acaso aqui até acho que Tiago acabam Gaio. por tratar o jogador de formas diferentes. Uma vez é 42, outras vezes não, chama é Yulman. Mas também 42. Olha o Yulman. Portanto, com todo o respeito, dirão aí em casa, isto não interessa nada, interessa. Conhecem todos os grandes. E dos outros não é bem assim. Mas eu sei que o árbitro, depois, quando faz aquele gesto assim, foi o número 42, agarrou ostensivamente e não sei o quê. Mas não acho que seja uma coisa boa de ouvir. Esse é o primeiro ponto.
Vamos ao segundo para avançarmos para Pavlidis. Mas isto é importante, desculpa, e tem a ver com o clássico. Gostei do programa, muito explicativo, aprendi muito com Duarte Gomes. Espero que faça jurisprudência em relação a algumas coisas que ele disse. Colocou lá lances do Porto B Torriense, explicou-os. Mudei a minha opinião com uma das explicações dele, vê lá tu, e do árbitro. Foi qual já agora? Não, com um dos lances do Porto B Torriense, isso não interessa para o caso. Agora, seletivamente, não há nada do Porto Benfica. Quer dizer, eles andam todos às turras a semana toda. É queixas para aqui, queixas para ali, penaltis, agressões, queixas no Conselho de Disciplina. E seletivamente, do Porto Benfica, bola. A minha interpretação é que a arbitragem foi exemplar. A minha interpretação é que o Conselho de Arbitragem, o Diretor Técnico Nacional, entende que não deveria mandar para lá nenhum lance para ser ouvido, ou por ausência, porque não houve comunicações. Não há vídeos dos lances em que não foram chamados ao vídeo-árbitro? Não mostrou nada do Porto Benfica. Do Porto Benfica não se mostrou nada, porque provavelmente não houve comunicações entre o VAR Bruno Esteves e o árbitro da partida Miguel Nogueira. Mas supostamente só são chamados comunicações aqueles que o árbitro manda para mas o vídeo-árbitro. Uma explicaçãozinha não custava nada. E, portanto, das duas, uma. Ou o Conselho de Arbitragem, o Observador e o Diretor Técnico Nacional, neste caso, que participa no programa, entendem que foi exemplar a arbitragem, ou então, ou não haver comunicação entre o VAR e o árbitro, têm que ser os dois penalizados se entendem que existem coisas que não se passaram bem no clássico. E no meu ponto de vista, o lance entre o Pavlidis e o Gabri Veiga e o lance entre o António e o Gul tinham que ser analisados e explicar-lhes qual é o medo de assumir. Qual é o medo de assumir, sim ou não, ele ter opinião e isso fazer jurisprudência. Aquele agarrão, duas mãos, expulsar da bola, vem no mar, está tudo certo. Penalti. E o outro, é ou não é? E porquê é que é e porquê é que não é? Já que já estávamos então a falar de Pavlidis, Pedro, porque ao que parece o jogador vai escapar a esta tal queixa apresentada pelo Futebol Clube do Porto. Faz sentido ou não no seguimento daquilo que estás a dizer? Eu já disse aqui várias vezes, não gosto de rearbitragens. Rearbitrar é quando acaba o jogo, vamos lá pegar no apito e no lápis azul e agora castigar este e aquele. O que fica no jogo está no jogo, a menos que sejam coisas completamente estapafúrdias, como a que aconteceu na final da taça entre o Mateus Reis e o Belotti. Portanto, não gosto de rearbitragem, já chega o árbitro, já chega o VAR, e não gosto que depois sejam chamados os árbitros, o VAR, os jogadores, para testemunharem sobre lances que são do jogo. E Rui Costa, como ex-jogador de cariz internacional, foi um dos melhores da história do jogo. André Vilas-Boas, como treinador, que foi um dos melhores da sua geração, tem a obrigação de saber, tem a obrigação de defender as suas equipas, sim, mas tem a obrigação de saber que há coisas que se passam no campo que têm que ficar no campo. E o Conselho de Disciplina, pelos vistos, guia-se por isso mesmo, pela tomada de decisão dos árbitros daquilo que acontece em campo. Vamos ver. É diferente com aquilo que aconteceu com o Mateus Reis. O campeonato ainda vai, é muito diferente. Uma falta. Não, é muito diferente. O campeonato ainda vai na 8ª jornada. Acho bem que não façam rearbitragem do jogo. Porque se fossem castigar o Pavlidis, iam rearbitrar o jogo. Porque não é um lance... Vejo quem tem opinião que era expulsão, vejo quem tem opinião que não era expulsão, e, portanto, iam rearbitrar o jogo. E eu acho que isso não é bom para o futebol. O jogo acabou quando acabou, errou o árbitro ou não errou, eles são penalizados, ele e o VAR não devem rearbitrar. Para mim, nenhuma novidade nesta decisão de não castigar Pavlidis, pelo menos não foi castigado até agora. Vamos lá ver se, quando vierem as conclusões sobre aquilo que foi a queixa do Futebol Clube do Porto, muda ou não de opinião a Comissão de Inquérito.
Sim, porque ainda falta de facto essas inquirições ao árbitro e também ao VAR que poderão ser decisivas. Vamos estar aqui a acompanhar naturalmente, mas para já vamos avançar para as eleições do Benfica, porque as 4 empresas de Noronha Lopes acumulam um prejuízo de 2.600.000 euros num espaço de 4 anos. O saldo resulta das contas feitas pela CMTV com base numa reportagem do jornal Sol. Uma das empresas do candidato à presidência do Benfica está inativa desde setembro de 2023. Uma segunda empresa de consultoria, a Porta Branca, tem um resultado positivo de 123.000 euros entre 2021 e 2024. No mesmo período, a Monte da Comenda tem um lucro de 74.000 euros, apesar de ter fechado no ano passado com um prejuízo de 16.000 euros. O maior buraco é na principal empresa de Noronha Lopes, que é sócio, Vira Frangos, ligada à restauração, 2.800.000 euros de prejuízo. Feitas as contas, o balanço é negativo e é de 2.600.000 euros. Pedro, este poderá ser um caso que vai marcar as eleições do Benfica e que poderá ou não condicionar os resultados, e dado que Noronha Lopes até está à frente em muitas das sondagens, poderá ser diferente a partir de agora? Não tenho resposta para isso e como é que reagem. Eu quero crer que a esmagadora maioria dos sócios do Benfica habilitados para votarem nas eleições do 25 de outubro já terão tomado a sua decisão, na sua esmagadora maioria. Agora, se vamos ter mais coisas deste teor, de outro candidato, este tipo, é evidente que isto deixa marcas. É evidente que isto obriga Noronha a defender-se. É evidente que isto acaba por criar entropias. É evidente que isto deixa os adeptos, neste caso os sócios, afinal ele é ou não um reputado gestor. E nesse sentido, eu creio que até 25 de outubro ainda falta muito tempo, muitas coisas vão ser vistas, ditas, muitas coisas de um candidato, de outro candidato, vai ser duro para todos, até 25 de outubro, porque estas são, com toda a certeza, as eleições mais disputadas da história do Benfica, provavelmente as eleições mais disputadas da história de um clube português. Não é pelo número só de candidatos, é pela importância que eles têm, pelas equipas que os rodeiam. E quero aqui lembrar que hoje é o dia que termina, é o dia estabelecido pela mesa da Assembleia Geral para a entrega das listas, formalização das listas candidatas ao ato eleitoral. Hoje, 10 de outubro. E depois segue-se, creio que um período curto de análise das mesmas e sim ou não podem ser candidatos. Depois será a distribuição na lista que vai aparecer dos votos, quem aparece em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí adiante. E depois, Conselho Fiscal, Assembleia Geral, boletins para todos os gostos, comissão de remunerações, aquelas coisas todas. E quais é que poderão ser as explicações de João Noronha Lopes? Ele já deu algumas portanto, eu acho que, quer dizer, também todos ouvimos falar das dívidas de Luís Filipe Vieira ao novo banco e não eram, neste caso ao BES, e não eram desta ordem de grandeza. Então Luís Filipe Vieira poderá puxar este caso polémico para o seu lado? Poderão todos mexer neste assunto. Se o devem, têm que estar amplamente seguros que o devem fazer. Eu acho que cabe mais à equipa de Noronha tentar desmontar isto, se é possível desmontar isto, e trazer à colação o seu programa e não aquilo que é a sua vida pessoal, embora conte muito. Quando se é candidato a um clube com a dimensão e a história e a importância do Sport Lisboa e Benfica, não há qualquer dúvida que o lado pessoal conta. O lado, neste caso, empresarial conta. Aquilo que se fez na vida conta e conta muito. Embora, regresso ao início desta nossa conversa, Madalena, não quero crer que a esmagadora maioria dos sócios do Sport Lisboa e Benfica
que vão, eu já ouço falar que vão votar 90 mil ou 80, 90 mil sócios, não tenham já tomado a sua decisão para dia 25 de outubro. Se isso acontecer, se isso não acontecer, é porque realmente é imprevisível os que vão à segunda volta e depois já estou a ver também, não é flic-flac à retaguarda, nem é dobrar a coluna, não é nada disso, mas já estou a ver uns alinhamentos para possíveis apoios para a segunda volta. Às vezes o silêncio diz muito. E, portanto, vamos aguardar explicações mais detalhadas de Noronha Lopes e perceber também se os outros candidatos tiram ou não partido desta peça jornalística do Sol. E hoje é um dia importante para o Benfica, por isso mesmo vamos estar a acompanhar tudo aqui em direto no Now. Pedro Sousa, obrigada pela tua companhia nesta primeira edição da Liga Now, mas já sabe, vai haver uma outra no jornal à hora de almoço, que começa agora com a atualização de todas as informações com a Janete Frazão. Fique na nossa companhia, até já.